Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Diálogos Sem Fronteiras, a terceira edição deste ano. Já antes tivemos um Diálogo Sem Fronteiras sobre a Ucrânia e um primeiro sobre o Sudão, algo que também relembro que podem também consultar e ver na página do YouTube. O episódio desta terceira edição vai ser sobre o nosso trabalho, a nossa ação humanitária desenvolvida nos territórios ocupados da Palestina, e onde é uma missão onde já estamos presentes desde 1989, onde lá está, a nossa ação humanitária muitas vezes desenvolve-se em contextos de crise, que aparecem, como foi a questão ucraniana, outras vezes são algo também derivada da própria situação que se vive em determinadas localizações, pois também assume um outro tipo de características e que nos obriga também a estar sempre muito mais com a capacidade de adaptação àquilo que acontece. Então, como eu disse, na Palestina, nos territórios ocupados palestinianos já estamos presentes desde 1989. Desde 2021 tivemos cerca de 130 mil consultas durante um ano, tivemos mais de 3 mil intervenções cirúrgicas, mas hoje aqui vamos falar mais sobre o trabalho desenvolvido na área de saúde mental. E assim, hoje vamos ter connosco a Ana Marques, a nossa referente técnica da arte de saúde mental, que nos vai um bocadinho falar um bocadinho melhor da situação e do trabalho que está a ser desenvolvido nesta região. Ela acaba de chegar há uma semana, onde esteve a fazer uma formação em algo como de Trauma Sensitive Approach, depois também nos explicará um bocadinho sobre isso. E sem me alongar muito mais, passo já um microfone e também adiantar que passava também informação de que, lamentavelmente, a outra convidada que estava também agendada para este Diálogos, a Maria João Guimarães, não pode estar por razões de saúde, então assim vamos então adaptar um bocadinho mais, vai ser assim uma conversa um bocadinho sem fronteiras, e onde pronto a Ana vai falar um bocadinho sobre esta situação e depois iremos respondendo algumas perguntas que nos vão pondo via chat. Assim passo o microfone para a Ana e pronto, obrigado. Obrigada, João. Aproveito para dizer que a minha conexão está um bocadinho instável, portanto, se houver aqui algum delay ou assim, por favor, perdoem-me. Muito obrigada, João, pela introdução. É com muito gosto que estou aqui hoje a falar da Palestina e a falar dos territórios ocupados da Palestina. É um sítio que eu acho que é extremamente complexo, que é muito interessante. É um sítio que, como referente de saúde mental, primeiro regional, depois global, já sigo há cerca de 4 anos e meio. E é um sítio que eu acho sempre apaixonante, porque cada vez que vou à Palestina consigo descobrir coisas novas e, e coisas que me impressionam imenso, exatamente pelo facto da população estar disposta a uma violência tão continuada e tão complexa, para a qual eu acho que há muita gente que não está tão familiarizada com aquilo que é a violência nos territórios ocupados da Palestina e obviamente com o impacto na saúde mental. Mas eu aquilo que gostava exatamente de começar era exatamente por falar o que é a violência na Palestina. Porque na Palestina temos dimensões de violência mais direta e temos também dimensões de violência mais indireta. As formas de violência mais direta, aquilo que é mais visível, por exemplo, são as incursões em casas, não é? Diariamente a população tem incursões em casas pelas autoridades israelitas, e isto acontece realmente todos os dias. E para vocês terem uma ideia, eu lembro-me que a primeira vez que fui a uma das nossas sessões de psicoeducação, posso-te explicar depois mais tarde o que é psicoeducação, as pessoas diziam-me que não conseguem dormir antes das 3 da manhã, porque até às 3 da manhã há incursões em casas. E, portanto, imagine-se o que é todos os dias não conseguirmos dormir até às 3 da manhã, porque pode entrar um grupo de militares em casa, deter alguém, espancar alguém, levar alguém. As detenções são realmente também muito comuns, são realmente muito comuns em casas, nas ruas. Por vezes há mortes, não é? Que acabam por decorrer destas detenções, a da violência que ocorre em espaço público.
E há também muitos exemplos de tortura, sobretudo nas detenções. Tenham também a intenção que muitas vezes estas detenções são feitas em contextos em que as pessoas não têm acesso a cuidados de saúde, em que não têm acesso a advogados, ainda que seja previsto na lei que as pessoas devam ter acesso a advogados. Mas para mim, há outras formas mais indiretas de violência na Palestina e sobretudo na Cisjordânia, que eu gostava de falar um bocadinho convosco, que para mim são realmente muito, muito relevantes. Todas estas detenções, às vezes as pessoas serem espancadas, isto acontece em casa. Habitualmente há um alvo numa determinada casa que é alvo de detenção e que é alvo da incursão. Mas obviamente isto não acontece em isolamento, as famílias estão presentes, crianças estão presentes e portanto assistem aos seus pais a serem espancados, detidos e a serem levados. Quando eu estive na Palestina em maio, fomos fazer visita a um senhor que tinha sido recentemente libertado. O senhor era super resiliente, tinha reagido muito bem à detenção, tinha tido acesso a cuidados de saúde, tinha tido acesso a advogado. A esposa também era muito resiliente, mas a criança, uma das filhas, não parava de chorar. E a mãe dizia-nos que ela não parou de chorar todo o tempo enquanto o pai esteve detido e só perguntava quando é que o pai voltava à casa. Depois, outra questão que é sempre muito, muito vigente na Cisjordânia são os cortes, as restrições de movimento. Há um muro, há uma autoestrada que fez com que aquilo que famílias em duas cidades diferentes que habitualmente se poderiam visitar num espaço de 15, 20 minutos, agora possam ter que levar uma hora e meia. Lembro-me a primeira vez que visitei uma cidade da Cisjordânia chamada Ramallah, para ir para uma reunião. Nós fomos na autoestrada e quando saímos tinha a sensação que íamos a voltar atrás, íamos a voltar muito atrás. E disse ao motorista, eu tenho a sensação que estamos a voltar atrás, e ele disse-me, não tens a sensação, é a realidade. Este percurso habitualmente entre Jerusalém e Ramallah fazia-se 15, 20 minutos e neste momento é uma hora e meia. Portanto, houve ali uma vontade realmente de cortar a comunicação e de cortar também o acesso entre famílias e entre comunidades. Outro aspecto muito importante em termos de restrição de movimentos são os checkpoints, os postos de controle que tens nos vários sítios das várias cidades da Cisjordânia, que faz com que os movimentos das pessoas não sejam livres e que as pessoas tenham sempre que mostrar as suas identidades e que lhes seja permitido ou não terem acesso a determinados sítios. Às vezes as pessoas vão trabalhar e de repente este checkpoint não deixa as pessoas passarem, portanto têm que ir à volta e podem levar mais uma hora ou 2 horas a chegar ao trabalho. Há uma zona na cidade onde temos um projeto que é a cidade de Hebron, no distrito. Há uma zona no centro da cidade que é uma zona muito curiosa. Aquela zona chama-se, é geralmente designada de H2, e é uma zona que está circundada por checkpoints. Antigamente era uma zona palestiniana muito viva, tem uma mesquita que era uma mesquita muito importante para a comunidade palestiniana, e neste momento a comunidade não tem acesso àquela zona. Só aquilo que era uma cidade muito viva, neste momento é uma cidade quase fantasma. As pessoas, um palestiniano comum tem acesso àquela zona através do cemitério, só consegue atravessar aquela zona através do cemitério. Da primeira vez que lá fui, impressionou-me muito ver as crianças que para irem para as suas escolas primárias têm que atravessar um bocadinho desta zona H2. Crianças com 5, 6 anos, 7 anos, pequenitos, com as suas mochilas muito coloridas, grandes, terem que passar uma série de checkpoints para ir para a escola primária. E depois impressionou-me ainda mais, porque estávamos ainda lá, mais ou menos à hora de saída das escolas, ver as mães na zona limite desta zona H2, à espera das suas crianças, muito ansiosas, a lhes dizerem para se despacharem, porque para correrem, para virem para o pé delas, porque tinham sempre medo que alguma coisa lhes aconteça. Porque, de facto, mesmo com crianças pequenas, de tempo a tempo, há situações de violência. Há situações de violência. E como nós, também há diferentes situações de violência, há detenções, às vezes há detenções sem uma queixa clara, às vezes há detenções sem uma sentença, detenções até prolongadas, e às vezes há menores que são também detidos
que são detidos também em isolamento. Outra questão que eu acho que é importante salientar naquilo que é a violência indireta na Cisjordânia são as demolições. É muito frequente na Cisjordânia que as pessoas recebam ordens de demolição das suas casas, porque as suas casas, ainda que sejam que tenham décadas, às vezes centenárias, são consideradas ilegais. E, portanto, as autoridades israelitas dão ordem de demolição e na Cisjordânia fazem a demolição, são as autoridades israelitas que fazem a demolição. Em Jerusalém as pessoas recebem a carta e é-lhes dito que podem elas próprias demolir as suas casas ou se esperarem pelas autoridades israelitas que vão depois pagar uma taxa. Há um processo que foi agora concluído em tribunal, teve mais ou menos 20 anos em tribunal para ser resolvido, de um conjunto grande de casas para serem demolidas numa zona rural do distrito de Hebron, que se chama Masafer Yatta. E, portanto, há uma série de gente que vai ver as suas casas demolidas dentro de muito pouco tempo, aliás, já começou. Esta semana, quando eu estive lá na Palestina, também numa zona rural, uma escola foi demolida, uma escola em construção foi demolida. Era uma escola que era considerada importante ser construída porque as crianças faziam um trajeto muito grande a pé para terem acesso à escola e, portanto, esta escola era considerada importante e foi demolida. Há também demolições, ordens de demolição, por exemplo, neste momento, que podem acontecer em centros de saúde. Depois temos outros aspectos, não é? Há cortes de água para a população palestiniana, há campos de oliveiras que eram o sustento das famílias que são cortados para que esse sustento não exista, tendo também o lado emocional do que é que isso representava. Só há um aeroporto no país, que é o aeroporto de Tel Aviv, mas as pessoas da Cisjordânia não têm acesso, têm que ir para a Jordânia para apanhar um avião. A Jerusalém tem acesso, mas realmente parece que o tratamento no aeroporto também não é o mais apropriado. Crianças que nasceram em Jerusalém ou que nasceram de pais que vivem em Jerusalém e de pais que vivem na Cisjordânia não têm acesso direto a serem registadas, portanto podem ter que esperar anos para ser registadas e às vezes um registro temporário. Eu lembro de uma funcionária nossa que já não está connosco, que tinha 4 crianças, todas elas sem identidade formal, portanto não podiam sequer sair da zona onde viviam. E depois temos a violência dos colonos, que para além da violência direta de agressão, fazem a ocupação de casas palestinianas, constroem casas, prédios, bairros em zonas habitualmente consideradas palestinianas e é uma das dimensões mais violentas, é a violência feita por colonos à comunidade palestiniana. A questão da habitação é realmente uma questão, há realmente uma agressão à habitação e eu acho que não é só uma questão de ser o abrigo das pessoas, mas é também o facto de ser o espaço de segurança e o espaço primordial das relações. Para terem uma ideia, por exemplo, há também casas muito velhas que precisam de renovação e às vezes as pessoas até têm capacidade financeira de renovação, mas o Estado israelita não lhes dá a licença e, portanto, as pessoas continuam a viver em situações de salubridade muito complicadas. Finalmente, aquilo que é mais próximo também daquilo que são as nossas operações MSF, que são o acesso a cuidados de saúde. Uma vez que há tantas restrições de movimento, isto também acontece para acesso a cuidados de saúde, portanto as pessoas não passam facilmente um checkpoint para ir a serviços que são muitas vezes distantes porque não existem muitos serviços disponíveis acessíveis à comunidade palestiniana. Às vezes é negado o acesso de ambulâncias em situações de emergência médica a passarem os tais postos de controle, os tais checkpoints. Na faixa de Gaza a situação é diferente, não necessariamente melhor, mas é diferente. As pessoas vivem uma situação de bloqueio, portanto as pessoas não podem sair e entrar livremente.
para saírem têm que passar uma espécie, entrar numa nova fronteira, como entrar num país diferente, e têm que passar, só podem ir com muito poucos pertences, e obviamente as suas bagagens são verificadas exaustivamente. Existem as incursões militares que nós vimos muitas vezes nas notícias, não é? Uma coisa que me impressiona muito é que, por vezes, há famílias, de quando a quando, que recebem uma chamada que lhes é dito: olha, aconselhamos a que saiam de casa porque a vossa casa vai ser bombardeada em 5 a 10 minutos. E de facto é. E portanto as pessoas têm que sair a correr sem nada. Na faixa de Gaza há uma taxa realmente de desemprego e de pobreza muito elevadas. O mar é um sustento, eu acho que é também uma fonte de conforto para a população, porque temos o mar mesmo ao longo de toda a faixa de Gaza, mas mesmo assim é um sustento com limitações, porque as pessoas, há uma limitação de 40 milhas a partir da costa para pescar, e 40 milhas, não sei se as pessoas têm noção, mas consegue-se ver perfeitamente o limite a partir da costa, onde são as 40 milhas, portanto é uma coisa extremamente visível. Um outro aspecto que é importante reforçar é que esta violência não acaba por ter também correlatos em termos da própria comunidade palestiniana. Portanto, há de facto a população vive num ciclo de humilhação e de violência direta e indireta todos os dias, e acaba por ocorrer um stress enorme, esse stress acaba por se revelar depois em termos em confrontos entre a própria comunidade palestiniana e largamente em violência doméstica. Temos muitos casos de violência doméstica relacionados com isto. Portanto, este é assim o quadro geral da violência na Palestina. Eu não dei-vos vários exemplos, mas não são os únicos, com toda a certeza não são os únicos, mas para mim são bastante. Conseguimos perceber o que é que se passa. Como é que efeitos é que isto tem na saúde mental das pessoas? Obviamente tem efeitos muito profundos, não é? Uma pessoa que é detida, que é espancada, que é torturada, que vê os seus direitos mais básicos todos os dias serem violados, que vive numa situação de humilhação e de stress no dia a dia, isto tem um efeito gigante na saúde mental das pessoas. Depois há um aspecto que nós também vimos em alguns dos nossos doentes, que é muitas vezes depois das pessoas serem detidas e interrogadas pelas autoridades israelitas, também o são pelas autoridades palestinas, que querem perceber o que é que foi dito às autoridades israelitas. Perdão. E, portanto, isto acaba de ter também um impacto psicológico devastador nos palestinianos, não é? As crianças é um subgrupo que nos preocupa imenso, porque é um grupo que foi nascido e criado em violência diária, constante, e, portanto, a sua vulnerabilidade numa situação também de crescimento e em que estão a formar as suas personalidades, em que estão a formar a sua resiliência psicológica, é também muito complicada. Mesmo o nosso staff, mesmo entre o nosso staff, que obviamente é um staff recrutado na comunidade local, nós podemos ver os efeitos disso. No outro dia, na formação, uma das colegas recebeu uma chamada que havia uma zona que ia ser cortada e ela teve que sair a fugir porque tinha muito medo que o seu filho fosse ficar sozinho muitas horas em casa depois de voltar da escola. Ou, por exemplo, em maio, eu estava a fazer um exercício com a equipa de saúde mental no sentido de verificar, de fazermos um bocadinho a reestruturação do programa de saúde mental e pedi-lhes para sonhar grande. No dia a seguir íamos pôr limitações, mas naquele dia era o dia de sonhar grande. E de facto os sonhos não foram muito grandes, e no dia a seguir uma das psicólogas veio ter comigo e disse-me, sabes, ontem foi impressionante aquilo que se passou, porque tenho sempre a sensação que nós não conseguimos, que este estado de limitação em que vivemos limita-nos também a nossa mente e a nossa capacidade de sonhar, porque nós não fomos capazes de sonhar grande. E aquele exemplo ficou-me. Porque é que as pessoas vêm ter connosco? Quais são as principais razões pelas quais as pessoas nos pedem ajuda, não é?
Violência doméstica, como vos dizia, violência direta, portanto, mortes, violência física, ameaças, detenções, incursões em casa, a par, sobretudo nos últimos anos, também do Covid e de outras questões médicas, porque também fazemos cuidados integrados de saúde mental em questões médicas. Para terem uma ideia, a maior parte das pessoas que vemos em consultas individuais ou familiares apresentam sintomas no espectro da depressão, 34%. Depois temos 29% no espectro da ansiedade, temos 26% psicossomáticos. Psicossomáticos são pessoas que têm sintomas aparentemente físicos, mas que depois percebemos que têm uma causa psicológica, e depois 4% de stress pós-traumático. Aquilo que há uma série de estudos que dizem é que a Palestina é, no Médio Oriente, a zona com maior prevalência de problemas de saúde mental, e que mais ou menos 1/3 da população precisa de apoio de saúde mental. Eu diria que a generalidade da população tem sintomas de stress emocional, ainda que ligeiros, não é? Ora, isto implica que as necessidades de saúde mental sejam enormes na população, mas também é verdade que a disponibilidade de recursos, quer financeiros, quer humanos, não chega para ajudar a população, não é? E é por isso que várias agências humanitárias, organizações humanitárias estão presentes lá. Operações na Palestina são sempre muito complicadas, exatamente porque há restrições de movimento, e portanto nós temos que ir para perto das populações, às vezes em sítios muito remotos, muito longe, de difícil acesso, e portanto as operações são extremamente complicadas. Depois, a população palestiniana, ainda que tenha imensas necessidades de saúde mental, continua a haver ainda um estigma enorme e um desconhecimento enorme em relação à saúde mental, e portanto é difícil ainda para algumas pessoas aceitar o apoio em termos de saúde mental. Mas aquilo que também nós vimos é que com trabalho continuado e com muito trabalho de prevenção e de informação, as mentalidades vão mudando, mas mudam devagar, não é? Temos que trabalhar muito. O que é que nós estamos a fazer na Palestina? Portanto, nós temos, aliás, temos operações não desde 89, desde 88, João. Em Jerusalém, na Cisjordânia, cuidados médicos, e depois, passado 2 ou 3 anos, começamos a focar mais em saúde mental. Em Gaza começamos em 89, exatamente com trabalho mais cirúrgico de feridos de guerra e queimados. Mais recentemente, em 2020, começamos também a trabalhar na zona rural do distrito de Hebron, em clínicas móveis, exatamente para dar acesso a cuidados médicos em sítios mais remotos, que as pessoas não têm acesso a cuidados médicos. Em termos de saúde mental, que é aquilo que é mais a minha área, começamos por volta de 90, 92, mais ou menos, a prestar cuidados de saúde mental. Temos, por exemplo, na Cisjordânia, temos desde prevenção primária, fazendo aquilo que são os primeiros socorros psicológicos, eu também posso explicar melhor o que é isto, e a psicoeducação. Depois, a um nível de prevenção secundária, mais counseling, em português é aconselhamento, mas não é uma tradução fantástica, portanto, pessoas que já têm sintomas ligeiros a moderados, e programas psicossociais, que é uma área que queremos desenvolver. E depois temos apoio psicológico e apoio psiquiátrico às populações. No distrito de Hebron temos um apoio direto a pessoas que são vítimas de violência, e temos também muito integrado em cuidados de saúde mental. Em Gaza, como temos estas unidades cirúrgicas e de reabilitação, o nosso apoio de saúde mental é exatamente para esses doentes que estão sujeitos a situações muito complicadas. Como é que as nossas equipas são construídas? Habitualmente temos trabalhadores comunitários de saúde mental, portanto são eles que providenciam os tais nível básico de prevenção. Temos os counselors, ou conselheiros, mais uma vez em português não é fantástico,
para a prevenção secundária, e depois temos psicólogos e psiquiatras para o apoio psicológico e psiquiátrico que temos nas nossas equipas. Para terem um bocadinho ideia de números, em 2021, em Hebron e num dos hospitais de Gaza tivemos 1.800 novos pacientes de saúde mental. Tivemos quase 7.500 consultas de saúde mental individuais e familiares. Tivemos 913 sessões de grupo de saúde mental, com mais de 10.000 participantes de saúde mental. Portanto, são números impressionantes e eu acho que é de tirar o chapéu às nossas equipas, porque eles realmente trabalham com restrições muito grandes de movimento, trabalham com esta questão de estigma todos os dias e com casos de uma complexidade gigante. Ainda agora nesta formação que tivemos a promover lá, eles traziam casos para trabalharmos e os casos são de uma complexidade enorme, multidimensionais. Habitualmente têm sempre um lado de violência política e um lado de violência doméstica que são combinados e que tornam as situações muito complexas. Mas também é importante dizer que ainda com esta complexidade toda, que eu acho que eu estou muito orgulhosa daquilo que fazemos lá, porque aquilo que os nossos dados dizem é que cerca de 92% das pessoas mostram melhorias. O que é complicado é perceber que, ainda que as pessoas melhorem, que não podemos sair, é um sítio que estamos há 20 anos, e que não podemos sair facilmente porque a violência naquele contexto não para. Portanto, as pessoas estão continuamente sujeitas a dificuldades do ponto de vista psicológico e não só, não é? Nós, obviamente, não conseguimos mudar o contexto, mas conseguimos ajudar as pessoas a se adaptarem, a serem mais funcionais a lidar com toda a situação, quer de um ponto de vista individual, quer de um ponto de vista familiar, quer de um ponto de vista da comunidade. Para terminar, queria terminar também com uma nota positiva, porque nem tudo é mau, não é? É uma situação é um contexto muito difícil, mas é para mim muito impressionante ver que a comunidade é uma comunidade muito resiliente, que as pessoas continuam, ainda que tenham algum stress emocional, continuam a ser super funcionais e super resilientes. E as cidades são vibrantes, tem muita gente, tem muito movimento, as famílias apoiam-se imenso umas às outras, há de facto ali um sentido coletivo de comunidade que é também que dá força e que dá capacidade de conseguir lidar todos os dias com isto, e é uma das coisas que me impressiona imenso, é esta resiliência da comunidade. Uau, Ana, pois estávamos aqui também a integrar, estamos aqui a receber algumas perguntas também, mas estava também aqui a prestar atenção àquilo que dizes e conversar também que antes de estarmos aqui a conversar, falámos um bocadinho tu e eu e dizíamos isso, né? Que pronto, da minha experiência, como trabalhava como coordenador de emergências, que sempre historicamente, né, sempre nos concentrávamos mais na questão da consulta do bem-estar físico, né, salvar vidas a nível de atividades, e que nestes últimos anos cada vez mais o paradigma está a mudar, e que a parte da saúde mental, mesmo em contextos de crise humanitária acentuada, acaba já por assumir uma importância extrema. E daqui que introduzia-te para uma primeira pergunta e depois para uma segunda, não é? O interessante é que, pronto, tu agora estás como referente técnica para a TAD, para as nossas atividades e programas de saúde mental na zona do Médio Oriente, não é? Que já é um desafio. Não, depois explicas, então. Depois explicas. E então era perceber bem como que é o teu papel, como é que tu enquadras nesta vertente, né? Como é que o que é quando tu, por exemplo, estás na Palestina, estás num destes países onde estiveste, o que é que costuma ser o teu modo de trabalhar? Como é que é o nosso modo de trabalhar, tipificando, se é que se pode tipificar o que é prestar consulta cuidados de saúde mental, e depois introduzir uma das perguntas que fomos recebendo, que já em certa parte já fostes respondendo, mas também, tornando a história
mais pessoal, não é? Ver que também como é que vês, ou como é que, ou que poderia dizer de alguém que tenha vivido assim mais, não é? Porque aqui da parte da Jéssica dizia que viu numa publicação da MSF, dizia que as pessoas, lá está, viviam em Gaza, viviam com esse medo constante de novos ataques e que até o som dos drones que sobrevoavam a região dia e noite era assustador, não é? Como é que é lidar com tudo isto? E um bocadinho assim, que já fostes falando sobre isto, e muitas vezes membros da nossa própria equipa, não é? Vivem também na região e obviamente também são vítimas desta situação, não é? E então, estas é duas perguntas, digamos assim, pronto, que te deixo já. Obrigada, João. Então, qual é o meu papel como referente técnica? Eu não trabalho só como médio oriente, aliás, somos duas pessoas, especificamente na nossa secção espanhola, que dividimos um bocadinho o globo, porque, como eu dizia ainda há pouco antes de começar este evento, nós este ano só temos um projeto sem saúde mental e temos, são 40 e tal projetos, ou à volta de 40, 40 e poucos projetos, e portanto é muito. No meu caso, eu sigo a África Oriental, o Médio Oriente, a Ásia e depois algumas emergências, neste momento, por exemplo, em Moçambique e Afeganistão. Qual é o meu papel? O meu papel é basicamente, portanto, com as equipas no terreno e com as equipas de país e com as equipas regionais, é, um, é disponibilizar apoio técnico e estratégico em relação àquilo que são os nossos programas de saúde mental. Portanto, vão desde questões muito clínicas, onde qual é o plano de formação que devemos ter, que tipo de intervenções é que devemos prestar, onde é que devemos estar, quais são as nossas prioridades, em que sítios, como é que vamos disponibilizar estes cuidados, qual é o staff ideal, quantas pessoas é que temos que ter neste sítio, que cuidados éticos é que temos, a depois questões mais de estándares de qualidade, de guias, de manuais, de guias operacionais, como oferecer cuidados de saúde mental às nossas populações. Desenvolver os nossos dentro da MSF e também muitas vezes rever de outras organizações, como da Organização Mundial de Saúde ou assim, que nos pedem que demos feedback a muitos dos manuais que são desenvolvidos. Portanto, isto em termos do que é o meu papel. A tua segunda pergunta. É como vos digo, eu tenho, olhando para a vivência na Palestina, há sempre duas dimensões. Por um lado, é ver, é uma população que realmente tem um sofrimento diário, tem os drones, tem esta violência que eu vos dizia, direta e indireta todos os dias. Uma das coisas que eu ainda agora quando estava lá na formação que eles me diziam é, nós nunca sabemos o que é que acontece no minuto a seguir, não é? Há uma estrada que é cortada. Eu ainda agora quando entramos nesta zona H2, passado uma hora a estrada estava cortada, tivemos que ir para o outro lado. Portanto, nunca se sabe o que é que vai acontecer no minuto seguinte, e pode ser uma coisa destas, de cortar uma estrada, um acesso, mas pode ser um bombardeamento, como aconteceu ainda a semana passada. Pode ser uma demolição de uma escola, pode ser, portanto, há um constante clima de insegurança e eu diria também de assédio. Eu lembro uma vez que fomos visitar um doente, não um doente não, um beneficiário que tinha sido detido e espancado havia um dia, e nós fomos à casa, era um jovem com 16, 18 anos por aí, fomos prestar cuidados, primeiros socorros psicológicos, e eu estava a visitar o terreno àquela pessoa e passamos, nem sequer foi um checkpoint, mas tinha um checkpoint do outro lado da rua, e eu, a nossa counselor e a nossa gestora do programa de saúde mental no terreno. E há uma senhora soldado que chama por nós e, portanto, uma das pessoas estava com hijab, portanto, com véu, portanto, ela era claramente muçulmana, estava eu e a gestora no terreno não tinha véu.
E eu acho que ela conseguiu perceber que eu não era dali e perguntou à colega de muito longe se ela era muçulmana, começou a gritar se ela era muçulmana. Nós ficamos um bocadinho intimidadas e ela veio ter connosco e perguntou-lhe: és muçulmana? E portanto há ali uma constante humilhação e assédio, e é a insegurança de nunca saber o que é que vai acontecer no dia a seguir, não é? E é a insegurança de não saber se vamos nos deitar e se vamos conseguir dormir naquela noite. E é a insegurança de não saber se o meu filho vai para a escola e vem daquela escola. É a insegurança de não saber se o meu marido foi trabalhar e se não é detido a determinada altura. E, portanto, esta insegurança é constante, é absolutamente constante. Por outro lado, como te dizia, é uma comunidade muito resiliente, não é uma comunidade que se fecha em casa, não é uma comunidade que se fecha em casa para se proteger ou para... É realmente uma comunidade que continua viva, que tem e que tem este lado de é uma vida muito difícil, mas não podemos parar a nossa vida por isto, temos que continuar a lutar por aquilo que é a nossa vida e a nossa família e a nossa funcionalidade. Portanto, há sempre estes dois lados na comunidade palestiniana, que é uma coisa que para mim é muito impressionante. Continuo aqui a receber aqui mais algumas perguntas e vou também introduzir algumas que também acho sempre interessantes. A primeira, uma mais pessoal, quando tu és portuguesa, não é? E estás a trabalhar nestes contextos, e uma sempre que nós recebemos muitas vezes era como é que alguém, neste caso um profissional de saúde mental, digamos assim, pode trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, obviamente que os requisitos estão assim, mas como é que é da tua parte, quais é que são as competências, aquelas que mais estamos à procura, de alguém que seja português e queira trabalhar e fazer disso também vida? Uma questão que sempre, obviamente, nos faz sentir muito mais sensíveis, obviamente, porque é uma camada da população mais vulnerável, e também respondeste e falaste sobre isto, mas é a questão das crianças, não é? Como é que é? Obviamente que a população toda sofre uma determinada situação, mas sempre, muitas vezes, não é? Crianças mais pequeninas, muitas vezes dificuldades em expressar-se, como é que se faz este trabalho, como é que esta sensibilidade extra, digamos, para prestar estes cuidados de saúde, não é? Assim que, pois, era isto. João, mais uma vez a nossa intervenção tem sempre que ter diferentes níveis e com as crianças não é diferente, não é? Então, vou começar pela segunda pergunta. Nós aquilo que tentamos sempre fazer é primeiro que quando fazemos esta informação no terreno, quando estamos a fazer estas sessões de psicoeducação é basicamente explicar às pessoas o que é saúde mental, para aumentar o seu conhecimento em relação a termos de saúde mental, explicar porque que as pessoas em contextos como o da Palestina estão mais sujeitas a problemas de saúde mental, explicar o que são sintomas básicos de stress emocional, explicar como é que as pessoas podem lidar no seu dia a dia com este stress, pequenas estratégias, pequenas ou grandes, mas estratégias para lidar com este stress, e por fim dizer que algumas pessoas vão precisar de apoio mais especializado e nós também estamos preparados para oferecer esse tipo de apoio. Uma das coisas que é importante nestas mensagens é que não falemos só daquilo que são as experiências dos adultos, acho que falemos também daquilo que são as experiências das crianças, e esse é parte do nosso trabalho. Depois fazemos também um trabalho em determinadas comunidades com atividades criativas e recreativas com as crianças, não é? Coisas como jogos ou pintar ou assim. Aproveitamos, por exemplo, às vezes as nossas salas de espera das clínicas móveis ou dos nossos centros de consulta na Palestina para fazer esta psicoeducação, mas também para apanhar uma série de crianças que estão por ali, que estão a brincar, e trazê-las para estas nossas atividades mais criativas e recreativas. Depois, uma das coisas que temos agora para desenvolver é ter mesmo esta psicoeducação uma coisa ainda mais específica para aquilo que são a realidade das crianças, e é uma das coisas que vamos trabalhar mais agora em 2023. Depois, quando eu digo que estas atividades de psicoeducação, criativas, recreativas, é aquilo que nós chamamos o nível mais básico de prevenção de saúde mental. Depois, quando temos crianças que já têm
algum tipo de sintomatologia, ou percebemos que há qualquer coisa mais complicado, podemos ter grupos, aquilo que nós chamamos grupos psicossociais de atenção focada, portanto, são crianças que têm já sintomas mais específicos e tentamos ter grupos de apoio psicossocial mais específico para esses sintomas. Habitualmente na Palestina, coisas mais, obviamente, mais ligadas à violência e ao trauma. E depois temos crianças com sintomatologia mais grave e, portanto, que precisam de apoio psicológico, não é? E aí temos um apoio psicológico individual e familiar para estas crianças. Apoio psiquiátrico, nós não damos medicação com menos de 15 anos e mesmo até ser um adulto, são muito poucas as crianças medicadas pela MSF, porque é uma coisa que não concordamos, a menos que sejam casos muito especiais. E, portanto, esta é a forma como trabalhamos com crianças. Eu acho que ainda temos muito a fazer com crianças. É mais fácil para um adulto pedir ajuda e é mais fácil para se perceber que um adulto precisa de ajuda às vezes do que as crianças. Só quando as crianças já têm às vezes sintomas muito visíveis e às vezes um bocadinho perturbadores para a família. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é antecipar e ter mais este trabalho de prevenção. E depois fazer mesmo um trabalho familiar, como eu vos dizia, por exemplo, com aquele senhor que fomos visitar e que a criança chorava. Ele não precisava de apoio de saúde mental, mas aquela criança precisava. E, portanto, mesmo que inicialmente aquela visita fosse mais direcionada para aquele senhor que tinha sido detido, depois percebeu-se que quem precisa de apoio é a criança. E, portanto, temos que começar aí. Respondendo à tua primeira pergunta, que tipo de perfis é que procuramos em termos de saúde mental? Procuramos pessoas com experiência clínica, em psicologia clínica, em psicoterapia, já com alguns anos de experiência, com licenciaturas na área clínica ou com bacharelato e mestrado depois em áreas clínicas. Procuramos preferencialmente pessoas que já tenham trabalhado com populações mais vulneráveis, de preferência pessoas que tenham experiência também não só de trabalho individual, mas de trabalho com famílias ou com grupos. Se forem pessoas que tenham também trabalhado com populações que não são vulneráveis, mas que tenham que tenham experienciado também situações potencialmente traumatizantes, como violência política, neste caso, violência doméstica, violência sexual, portanto, esse tipo de experiência também é altamente valorizada. Que tenham experiência de trabalho em equipa, não é? Como eu vos disse, nós temos os trabalhadores comunitários, temos os counselors, temos os psicólogos, temos os psiquiatras, portanto, alguém que também sabe. Temos depois, em alguns projetos, mais e mais assistentes sociais, portanto, e temos as equipas médicas, portanto, pessoas que têm esta experiência de trabalho em equipa é de facto importante. E pessoas que tenham também experiência de integração de cuidados de saúde mental com cuidados médicos, não é? Por exemplo, agora há muitos psicólogos que trabalharam com pessoas que tiveram Covid, ou famílias de pessoas que tiveram Covid, ou doentes com cancro, ou de cuidados paliativos, por aí afora. Obviamente, dificilmente existe uma pessoa com todas estas experiências, não é? Portanto, se não tiverem todas estas experiências, não é uma razão para não se candidatarem. Mas estas são experiências que são naturalmente valorizadas quando as pessoas se candidatam. Muito obrigado, sim, era uma das perguntas que mais recebemos e acho que também ficámos todos a saber um bocadinho melhor o que é que são estes requisitos que às vezes pedimos nos perfis de postos e na informação que temos na página de internet e também nas nossas redes sociais, que muitas vezes falamos em alguns processos de recrutamento. Também de dizer que pronto, são histórias como estas que referiste, que tentamos também diariamente trazer, lá está, nas nossas redes sociais. Quem não seguiu ainda, quem nem segue ainda, pronto, convido a fazer, a Médicos Sem Fronteiras Portugal, MSF Portugal, tentamos Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn,
Tentamos sempre trazer um bocadinho este lado também do paciente e essas histórias e um bocadinho também o trabalho que está a ser feito por parte da, da Médicos Sem Fronteiras. Estamos a entrar nos últimos minutos, ainda deve dar para mais uma ou duas perguntas para quem as quiser pôr. Entretanto, tenho mais duas e voltando sempre a esta coisa, não estava planeado ser assim, mas pronto, uma mais pessoal e uma mais geral. Ok, começava pela mais pessoal, digamos assim, por parte do Rosalino Agostino, que é qual é que foi o maior desafio que teve ou que tem desde que está nesta área, na área da saúde mental. Esta seria a mais pessoal e a mais, digamos, relacionada com isto, com o que estamos a falar agora. João, podes repetir a primeira, que eu não ouvi por causa da conexão, desculpa. Ok. Primeira, qual é o maior desafio que teve ou tem desde que está na área da saúde mental? Foi uma pergunta colocada pelo Rosalino Agostino. E a mais geral seria: existe um dia comum na vida destas pessoas, ou como é? Existe depois uma certa normalidade, um habituar, as pessoas habituam-se a viver assim, enfrentam isto e passa a ser uma nova normalidade, e já deixam de sofrer mais ou menos por isso. E depois e essa questão dos acessos do cuidado de saúde e a serviços essenciais, quando são negados, como é que, como são limitados, digamos assim, que faz sentido falar num dia comum ou não? Uma pergunta me é colocada também pelo João. Começo mais uma vez pela segunda. Eu não sei se nós podemos falar num dia comum. Eu acho que não há dias comuns, exatamente porque a imprevisibilidade daquilo que acontece não permite que exista um dia comum na vida dos palestinianos. Mais uma vez, nós nunca sabemos se precisamos de cuidados de saúde e se temos acesso, se podem ter acesso, nós nunca sabemos se não há uma detenção, se não há uma incursão em casa, se a nossa casa não é confiscada ou se a nossa casa não é apreendida por colonos. Portanto, eu não acho que existe um dia comum. Eu não acho que existe um dia comum. Há também comunidades mais afetadas do que outras, não é? Há sítios mais afetados do que outros. Mas eu acho que a comunidade. Eu não gosto de falar em normalidade, porque eu acho que não se pode falar em normalidade naquela situação. Eu gosto mais de falar em funcionalidade. Eu acho que a comunidade se habituou a funcionar naquela situação. E para mim, mais uma vez, não falava em normalidade, falava em funcionalidade e falava em resiliência. Porque eu acho que para os palestinianos não há dias comuns, mas há para a maioria funcionalidade e a resiliência que lhes permite construir uma vida e construir uma família e ter um trabalho. Portanto, eu não falaria em normalidade, falaria em funcionalidade. A primeira pergunta: qual foi o dia mais difícil com saúde mental? Foi um dia. Eu vou buscar uma história que já falei num dos nossos podcasts. Aconteceu, infelizmente, o ano passado. Eu estava em Tigray, na zona na zona de Tigray, numa cidade, numa região que era até então parte da Etiópia e que tem pedido a independência do governo da Etiópia. Estava a visitar o terreno exatamente para verificar as nossas atividades lá, o que é que estávamos a fazer, se fazia sentido do ponto de vista programático e estratégico de saúde mental e também que tipo de melhoramentos é que teríamos que fazer em termos das nossas atividades para responder melhor às populações. E num projeto muito perto, na mesma região, 3 dos nossos colegas foram assassinados, não é? Portanto, foi um dia mais complicado. E foi o dia mais complicado foi o dia mais complicado por 3 pontos de vista. Primeiro, para os colegas que faleceram, não é? Que é sempre uma situação difícil. A segunda, pensando nas suas famílias, não é? O sofrimento que foi infligido às suas famílias. E a terceira, pela população, era uma população com necessidades
médicas e de saúde mentais gigantes, e nós tivemos que abandonar o local. Tivemos que ser evacuados porque não haviam condições de segurança que garantissem a continuidade das nossas operações. E, portanto, esse foi com toda a certeza o momento mais difícil que tive no terreno. E foi muito difícil perceber o impacto que o evacuar tinha na nossa equipa e, por exemplo, e era uma população que tinha necessidades de saúde mental muito grandes, havia imensa violência de género e sexual na região, havia muita gente torturada, casos de violência muito severo que não fomos, tivemos que ser evacuados e, portanto, não fomos capazes de responder. Há casos muito difíceis quando estamos no terreno, mas eu acho que para mim a dificuldade maior é quando nós não conseguimos responder a esses casos como técnica de saúde mental. Obrigado então pela tua resposta. Estamos já a entrar na reta final, digamos assim. Antes de nada também deixaria aqui uma pequena nota também, também sobre a própria organização em si. Muitas vezes também atuamos em contextos, em cenários, em países, em lugares altamente politizados, né? E aqui é importante também perceber qual é que é o papel da Médicos Sem Fronteiras. Quando falamos em palavras como neutralidade, imparcialidade e independência, não são palavras que tenhamos apenas num livro de princípios guardados na gaveta, é algo também que se torna muito presente em este tipo de contextos, não é? Obviamente que poderão haver alegações de lado A, de lado B, de lado C, que estamos para favorecer um ou determinado parte, não é? dessa questão, e aquilo que é importante sempre explicar e sempre referir, uma organização como Médicos Sem Fronteiras, aquilo que nos motiva e aquilo que nos faz estar nestes países, que faz-nos estar nestes contextos, é a atenção ao paciente. A atenção é ter a ética médica e atuar em função das necessidades de pessoas que em determinadas situações, pois não se têm acesso a cuidados de saúde básicos, digamos aqui, ou algo também que poderiam ser mais complexos, mas que também poderão se tornar em algo absolutamente essencial para nós. E então, aqui, muitas vezes, quando temos uma criança, quando temos uma pessoa, não há a perguntar, não, a questão de saber qual é que é a etnia, qual é que é a religião, qual é que é o lado, digamos assim, em deveria, a sua proveniência não é o que é importante, o importante é o seu diagnóstico médico, não é? E o objetivo é sempre o objetivo final acaba por ser sempre esse, não é? Obviamente de aliviar o sofrimento, e isto nota-se, nem estavas a conversar. Segunda, restaurar a dignidade. Muitas vezes sentimos isso, né? Aquilo que damos é fazer com que as pessoas se sintam novamente empoderadas a, a viver a vida e aqueles desafios que têm pela frente de uma forma humana e de uma forma digna, né? Porque às vezes não é só tanto a questão da doença em si, lógica, né? Mas ali evidente, mas também tudo isto, né? E obviamente salvar vidas, não é? E isso obviamente nos faz ter que nos une, que nos motiva a estar nestes lugares, não é? E obviamente em tudo aquilo também que refereste como o teu maior desafio, que obviamente que é um episódio que ainda temos muito na memória. Iríamos terminando aqui, esta uma hora passou a correr. Sei que também neste momento tu, pronto, vens da Palestina, antes também estivestes num contexto bastante desafiante, não é? Questão também ali do norte da Tailândia. Também bastante, se quiseres também falar 2, 3 minutinhos, porque eu acho que também que era importante sabermos esse trabalho que eu não conhecia, pelo menos na parte em que tu falaste, já está, na resiliência humana, a mensagem positiva é sempre importante, mas nos tempos que correm deixamos sempre mensagens positivas, e então eu pediria-te só mesmo para, pronto, sei que não era bem o tema de hoje, mas falares um bocadinho nisso também, nessa lição que falaste também, nessa entrega ao trabalho,
E pronto, e depois terminaríamos e pronto, agradecer a participação de todos aqueles que nos seguiram, relembrando que depois ficará também disponível para visualização nos nossos canais de YouTube. Sim, João, como disseste, estive na Tailândia, cheguei da Tailândia há pá, aí 2 ou 3 semanas. Aproveito para dizer que não estive só no norte, estive também no sul. No sul também temos uma equipa que trabalha com, portanto, no sul há uma zona de muçulmanos de origem da Malásia que de alguma forma as autoridades tailandesas sempre tentaram incorporar no seu país, eles sempre se sentiram um bocadinho diferentes e, portanto, há também um contexto de violência e de tortura para com essa população. Nós temos já trabalhamos desde 2018 naquela área, temos um programa específico de violência e especializado de resposta à tortura naquela área também muito interessante. No Norte, temos estamos a implementar um novo projeto muito interessante de resposta, portanto, é um projeto transfronteiriço, portanto, estamos baseados na Tailândia, porque não conseguimos ter acesso àquelas zonas dentro de Myanmar ou da Birmânia, como antigamente se chamava. São 3 estados étnicos que sempre se sentiram também diferenciados do resto de Myanmar. E Myanmar é um contexto difícil de muitas lutas pela democracia da população ao longo de várias décadas. E em 2021, portanto, houve um governo, um bocadinho antes, houve um governo que foi eleito democraticamente, mas houve um grupo militar que fez um golpe de Estado contra esse governo, e a partir daí a situação tem sido extremamente complicada. Portanto, esse grupo militar tomou conta do governo e a população não aceita isso, queria ter o seu governo democraticamente eleito. E para mim foi muito interessante ver uma população que há décadas que é sujeita a ações militares e a golpes de Estado, continuar muito resiliente. Foi muito interessante ver gente nova que abandonou as suas universidades, a sua educação ou trabalhos no governo ou noutras instituições seguras ou até militares, que deixaram os seus trabalhos para ir para a selva prestar cuidados de saúde a outras pessoas, ou que passaram para a Tailândia e que estão junto à fronteira também a prestar cuidados às suas populações. E que se tornaram ativistas com histórias muito tristes e muito complicadas de violência e de tortura, mas que isso não os parou e que continuam dedicados a apoiar as suas comunidades e a prestar cuidados e a fazer com que a vida não pare, não é? E que aqueles que estão mais vulneráveis continuam a ter algum tipo de apoio da comunidade. E basicamente o que nós queremos fazer é um bocadinho. Há de facto, ainda que exista muita gente que se dedicou a prestar cuidados de saúde nestes 3 estados étnicos, não há cuidados de saúde secundários a funcionar propriamente, e mesmo os cuidados primários já há imensas limitações em termos de estoque de medicação e do equipamento básico, e portanto a nossa intervenção vai ser muito nesse sentido, de ajudar em coisas básicas como vacinação, cuidados de saúde médicos e também hospitais de saúde secundária, resposta secundária à saúde, de ajudar. Em termos de saúde mental, também uma ação muito orientada para lidar com, para construir, para prevenir as pessoas de terem sintomatologia mais grave e de trabalhar muito na resiliência que nós vimos e neste lado ativista das pessoas, e aproveitar isso para que as pessoas realmente não se deteriorem e que não cheguem a situações que precisam mais de cuidados mais especializados. Mas foi muito inspirador ver uma comunidade tão jovem, tão ativista e tão preocupada com o coletivo.
Dava quase para um outro programa. Aproveito já para dizer que, pronto, que no próximo ano iremos continuar com estes episódios de Diálogos Sem Fronteiras, trazendo sempre uma localização, uma intervenção, um projeto da Médicos Sem Fronteiras, tentando sempre depois também falar com alguém mais que nos ajude a perceber um bocadinho desse contexto. Era só então de agradecer uma vez mais a tua participação, sei que foi desafiante nestes últimos dias, estavas pronto entre chegar entre um sítio e o outro, e agradecer-te por tua disponibilidade. Espero também que tenham conseguido perceber um bocadinho mais o que é o trabalho da Médicos Sem Fronteiras e o seu trabalho de ação humanitária nestes contextos. Quando nós, pronto, falamos para que nos sigam nas redes sociais, um bocadinho também sabemos que estamos a recrutar profissionais, e estamos a falar também porque nos deem os seus donativos, é um bocadinho também para apoiar este tipo de trabalho. Pois muito obrigado então a todos, agradecer então a vossa presença, outra vez um obrigado especial à Obrigada. Ana e até à próxima. Obrigado. Obrigada, João.